Pessoal, estamos voltando aqui, com a nossa segunda aula dessa disciplina Metodologia do Ensino da Arte. E nessa aula agora nós vamos estar vendo sobre a arte na educação infantil, né? Nós falamos agora há pouco muito sobre o ensino fundamental e nós vamos falar dessa arte, como está trabalhando na educação infantil, e também eu vou estar propondo a atividade para vocês dessa avaliação dessa aula, tá bom? Vamos lá, né, pessoal? A arte na educação infantil. A criança, desde que nasce, depara-se com um repertório de símbolos e significados construído pelas gerações que se precederam, né? E participando das práticas culturais do seu grupo. Reconstrói os significados do mundo físico, psicológico, social, estético e cultural. Então, nós percebemos que quando a criança produz, né, ela nasce, melhor dizendo, desde cedo ela constrói e reproduz esses símbolos, né, os significados, e elas precisam participar, praticar essas artes. Para quê? Para que elas possam adquirir esse contato, né, e o significado desse mundo físico, do psicológico, né, o social principalmente, o estético, a cultura, né, porque quando a gente fala em arte, a gente fala muito em cultura, porque ela vai trazer consigo essa questão do povo, né, essa questão das vivências, da simbologia, né? E a arte, a educação, a gente pode aprender através da arte o quê? As ideias, as habilidades, sensação e imaginação, onde a gente trabalha muito mais na educação infantil, né? As crianças precisam sentir, desde bebê, o contato com as tintas, né, ver as cores, esses tons, diferentes tons de cores que temos, e provocar essas sensações neles, né, a imaginação do criar. Então é muita coisa que é trabalhado. E esse mundo simbólico será conhecido e ressignificado num convívio e acesso aos jeitos de pensar e fazer, e aos códigos entre eles e os códigos da arte. Então existe, né, essa significação do conhecido, nessa simbologia, no convívio, no acesso. E com isso eles vão provocar a questão do pensar, né? E nos permite estar conhecendo esses códigos entre eles e os códigos da arte. Aqui, é no cotidiano que os conceitos sociais e culturais são construídos pela criança. Por exemplo, os de gostar e o de desgostar, né? De beleza, feiura, entre outros. Então, assim, esses conceitos são trabalhados no dia a dia. E eu preciso estar trabalhando com as minhas crianças, construindo essa questão dessa cultura pela criança, né? Do que elas gostam, do que elas não gostam, o que é belo, o que não é belo, né? E aqui nessa imagem, estamos propondo para ela a questão do teatro, né? Na educação infantil, o reconto de uma história. E nessa forma de trabalhar com a criança a arte, a gente vê que ela é uma atividade humana, né? É a manifestação comunicativa da estética, através das diferentes linguagens. Então aqui eu estou trabalhando uma contação de história, mas eu posso, teatral, né? Através dessa caixinha aí vocês percebem que é uma caixa de papelão, né? Papel, pedaços de papel feito de bandeirolas e as cortinazinhas. Então ali eu estou trabalhando teatro
Da mesma forma que no slide anterior eu estava trabalhando a pintura, e na música eu posso também estar trabalhando, e essa questão da música, ela surgiu para nós em 1971, né? E foi substituído pela educação artística no Brasil a partir da LDB. Então, assim, antes era trabalhada a música, né? E em 1973 foi criada, né, a questão da educação artística, em 96 a LDB, pelo chamado Darcy Ribeiro, né? E assim o ensino, em 2016 o ensino foi incluído no nosso currículo. A questão o trabalho da metodologia da arte, a arte, né, no nosso currículo, a gente viu na aula anterior que ela é obrigatória, está dentro dos componentes curriculares. E também nos campos de experiência, onde fala sobre trabalhar as formas, as cores, né? Então, trabalha a questão da arte na educação infantil. E antes, a gente sabe que até hoje, muitos não valorizam essa questão do trabalho da arte, né? Não é tão valorizado. Mas que é necessário, né, essa preparação de artistas, é necessário essa formulação de objetivos, o que eu quero trabalhar, né, com as minhas crianças. É necessário também pensar nessa forma e nos conteúdos, essa relação com o cotidiano, com os conceitos sociais, né, e culturais. Também trabalhar o limite do nosso conhecimento, né, como eles são definidos através da nossa linguagem, os limites dessa linguagem, porque a música é uma forma de linguagem, a arte é uma forma de linguagem, né? O teatro, tudo isso são uma forma de linguagem. A pintura, o desenho, a escultura, o cinema, a escrita, como eu falei antes, a arquitetura, tudo isso são formas de linguagem do mundo, né? E nós sabemos o que podemos dizer, né? A questão do pensamento material, quando, como. E se tratando de material, a gente pode pensar na arte contemporânea, onde trabalha-se muito a questão dos gravetos, as pedras, folhas, areias, né? Os elementos da natureza, os sons cotidianos, os sons da natureza, os gêneros da música. Então, é muito amplo e eu posso me dar muitas possibilidades, quando eu falo de arte, para eu estar explorando o meio em que eu estou, né? Explorando o meio que esse meu aluno está, essa minha criança, enquanto educação infantil, né? E não me prender a uma sala de aula, né? Fazer com que essa criança elabore, né? Que ela viva de maneira ativa, interagindo com as pessoas, interagindo com o meio, né? Com essa questão da natureza, com a questão do mundo. Então, assim, eu preciso trazer e permitir essas possibilidades para as minhas crianças, tá bom? Naturalmente, esse outro slide vai falar aqui, que naturalmente as crianças entram em contato com o mundo sensível, agindo sobre ele com afeto, cognição, motricidade, né? E constrói para si um repertório perceptivo de formas, cores, texturas, sabores, gestos e sons, atribuindo a este mundo sentidos e organização diferente. Olha só, olha aí o campo de experiência, né? Sons, cores e formas, né? Nesse mundo também eu trabalho a questão do sabor. E interessante, pessoal, eu, enquanto professor, estar me relacionando com os outros campos de experiência, né? Se tratando de educação infantil, e também os outros componentes curriculares, no caso
do ensino fundamental, porque trabalhar a arte, eu não preciso me prender somente a esse mundo da metodologia da arte, não, mas eu posso me comunicar com um professor de matemática, eu posso me comunicar com um professor de português, com um professor de educação física, perdão, com um professor de geografia, né? Então, assim, e da mesma forma, os campos de experiência, eu posso trabalhar com leitura dentro da arte, eu posso trazer a quantidade, a relação, a transformação nesse mundo do universo da arte. Eu posso estar trabalhando, além de cores e sabores, a questão da linguagem, né? Então, todos os campos de experiência eu posso estar incluindo nesse meu universo da arte. Eu posso estar passeando, né? Perpassando por todos esses campos de experiência e fazendo assim, no meu aluno, o desejo de explorar cada vez mais, porque com ele sendo o protagonista, esse pesquisador, tendo essas experiências, vai fazer com que ele se sinta atuante ali, né, como realmente o protagonista, e ele vai me dar caminhos para eu estar propondo o assunto seguinte, a proposta seguinte, né, e também estar analisando ele de várias formas, como eu posso estar aprimorando nele, nos demais, né, essa questão da arte, né, o que eu posso trazer para a próxima aula, um passeio que eu for fazer numa área urbana, numa praça, né, num teatro, numa exposição de arte. Então, assim, essas vivências vai me dar esses caminhos para eu estar passando ali, vivenciando com as minhas crianças. E nós, enquanto professor, devemos considerar essas significações já construídas e colocar o desafio a construir outras, né? É o que eu falei. Realmente provocar na nossa criança esse desafio dele sair da zona de conforto e buscar mais. Igual tem crianças que já cantam, né? Já tem uma oralidade bem desenvolvida, então provocar que eles cantem mais, e aquele também que não canta, falando de música, no exemplo, que não tem muita oralidade desenvolvida, eu vou provocar nele muito mais, porque eu quero que ele desenvolva. Então, assim, que eu devo fazer enquanto professor nos meus alunos, nas minhas crianças. E da mesma forma, aquele que não se consegue ainda se achar nesse mundo da arte, né? Acha, não, professora, eu não sei, eu não dou conta. Então, assim, nós temos que provocar nessa criança, tem que fazer com que ela saia dessa zona de conforto, que ela se permita a se reinventar, tá bom? E a expressividade infantil implica na construção de formas de linguagem e comunicação exercidas no processo de socialização. E voltando aqui na fala antes, eu também tenho que considerar, enquanto professor, essas significações já construídas por eles, tá bom? Eles, como eu falo na aula sobre prática da educação infantil, eu falo sobre essa questão de que eu recebo minha criança, não é vazia, a criança não vem vazia de tudo. Professora, mas ela não sabe nem falar. Não, mas ela traz consigo a sua cultura, traz consigo as experiências, as vivências da família, né, do seu povo. Então, eu tenho que considerar isso e tudo isso implica nessa construção e no desafio que eu posso propor a elas, tá bom? E essas formas de linguagem e comunicação, né, ela vai expressar cada vez mais a socialização dela com as outras crianças, dela com os outros profissionais de educação. Atuando expressivamente é que a criança aprende e vivencia formas de ser e estar no mundo humano. Então, assim, dessa forma, atuando, sendo protagonista, aqui, ó, expressivamente. Então, não é só de vez em quando, ela tem que realmente se posicionar nesse lugar de protagonista,
porque assim ela vai aprender, ela vai vivenciar, né, primeiro, vai ter experiência e depois ela vai aprender de como está nesse mundo. E como eu já falei antes, a criança ela tem um olhar diferente de nós, enquanto adultos, desse mundo, tá bom? Então, e ela vê, ela enxerga nós já de experiências que nós vivemos. E as crianças não, é do que ela está vivendo no momento ali, porque uma criança de 5 anos, 3 anos, 8 anos, ela não tem muita experiência de vida, porque ela não viveu. Mas ela tem experiência do mundo que ela está, o que ela visualiza, do que ela ouve, né, do que ela participa, os meios que ela participa. Então, assim, a criança tem esse conhecimento que é diferente do nosso. Nós temos porque, enquanto adultos, nós já vivemos muita coisa. Elas não, elas já têm pouca vivência, né? Mas não, nem por isso ela deixa de ter esses conhecimentos. Olha aqui que atividade mais interessante. Aqui nessa proposta foi permitido trazer baldes, né, vasilhas, prato com farinha de trigo, da mesma forma polvilho, maizena e quantas coisas, ou tanto que estão bem ligados ali, concentrados nessa proposta, né? E a outra aqui do cantinho está até sorrindo, pegando, ela percebe o tanto que ela se suja, o tanto que a cor passa para ela. Então, é um momento muito interessante de socialização, de interação umas com as outras, e a professora não precisa ali estar dizendo para ela o que ela vai fazer, apenas mediando e permitindo que ela explore muito mais, né? Que ela aprenda através desse contato com essa massa e com esse pó, né? E nisso, o desenvolvimento dessa expressão infantil acontece junto com o seu desenvolvimento afetivo, perceptivo, intelectual, e resulta no exercício de quê? Do conhecimento do mundo. Aqui nessa proposta, ela está desenvolvendo o seu campo afetivo, né? Ela também está percebendo o mundo e aprendendo. E tudo isso, resulta nela o exercício de conhecer o mundo que ela vive, conhecer os alimentos, né, comestível, e também percebe que além de pôr na boca, ela se mela, então ela percebe que surgiu uma nova cor ali no seu corpo, né? Então é bem interessante. E são propostas que eu posso estar propondo para as minhas crianças no dia a dia, no CEMEI. Estar preparando esse ambiente aconchegante, colorido, alegre, e propor uma proposta dessa, porque vai trazer muitas experiências para essa criança, para esse bebê, né? A gente percebe que ela tem a faixa etária de 1 aninho, então são crianças bebês ainda, né? E esse exercício, gente, de construir noções a partir das suas experiências sensoriais ou corporais. Então, esse exercício vai contribuir, né? Vai construir essas experiências do toque, né? Do corpo, de sentir que a massa é bem fina, é bem gostosa de pegar, que ela vai deixar marquinha no seu corpo, que eu vou poder tocar, né? Então, a vivência do mundo simbólico e a ampliação das experiências perspectivas que fornecem elementos para a representação infantil, dão-se no contato com o outro. E a criança é símbolo, né? Trabalhar com a simbologia, com toque, essa representatividade, né? Dos objetos, do mundo, do sabor. E o professor, ele pode, através do trabalho, com o aprimoramento das potencialidades, perspectiva de enriquecer as experiências das crianças de conhecimento artístico e estético. Isto se dá quando elas são orientadas para observar, para ver, tocar, sentir, né? Perceber as coisas, a natureza e os objetos à sua volta, que eu venho falando nessa aula,
Então, assim, nós, enquanto professor, nós podemos, através do nosso trabalho, estar aprimorando essas potencialidades, né? Trazendo essas perspectivas, forma de enriquecer as experiências da criança. Nos próximos slides, nesses slides da educação infantil, vocês vão ver quantas coisas eu posso trazer, né? Eu trazer espuma, trazer algodão, trazer prendedores. Então, gente, coisas que as crianças conhecem, vivenciam em casa. Quando eu trabalho isso, um porvilho com ela, e quando eu vou trazer depois a receita da tapioca, e saber que é feita do porvilho, eu vou causar algo nelas. Não, então, além de eu brincar com esse alimento, também eu vou fazer uma deliciosa receita, né? Desse porvilho. Então, eu vou estar permitindo enriquecer essas experiências das nossas crianças. Porque, às vezes, os pais em casa, quando a criança faz alguma bagunça, já reclama logo, o menino está fazendo bagunça, e não percebe que a criança precisa ter esse contato, né? A criança precisa vivenciar esses momentos e do observar, do sentir, do tocar, né? De tudo isso que está à sua volta, dos objetos, das coisas, né? Dos materiais. E durante as criações ou fazendo atividades de seu dia a dia, as crianças vão aprendendo a perceber os atributos constitutivos dos objetos ou fenômenos à sua volta. Ó, aqui vocês percebem que elas estão mexendo tem uma cesta de frutas, né? Estou vendo maçã, abacate, banana, e também elas estão mexendo com macarrão colorido. E esse macarrão é um macarrão comestível. Elas estão tocando, estão sentindo ali, e estou vendo até um ralo, me parece que ela está passando algo nesse ralo, esse menininho de camiseta azul. Então, veja como eles estão concentrados aí. Cada um, essa primeira aqui está transferindo acho que através de um garfo, né? O macarrão para o outro pratinho. Então, que interessante, né? Esse movimento de pegar, de trazer, e uma hora ou outra, como elas vão colocar na boca, né? Porque é uma forma delas também estar conhecendo esse universo, esse mundo. Então, elas vão provar, vão sentir esse macarrão colorido. E eu posso estar levando isso no dia a dia, porque elas, numa hora ou outra, vão comer uma sopinha de macarrão. E elas vão perceber, né? Que tudo isso, essas atividades, faz parte do dia a dia delas. E não é nada que é algo diferente do que elas já sabem, mas que elas estão ali vivenciando, que tem muitas possibilidades de estar explorando, né? E também elas vão aprender a nomear esses objetos, a sua utilidade, os seus aspectos formais, como uma linha, o volume, a cor, o tamanho, a textura, entre outros, né? A qualidade, as funções. E assim são vários outros pontos que eu posso estar trabalhando e explorando isso nas minhas propostas. Percebem que é macarrão e frutas, mas eu posso estar explorando tudo isso em relação às cores, o tamanho, a textura, o que é liso, o que é áspero, né? O que é grosso, o que é fino, a questão do volume, né? Então, é necessário que ocorra esse convívio das nossas crianças, nessa colaboração com o outro. Pais também, com professores. Sozinha nem sempre consegue atingir as diferenciações. Muitas vezes sua atenção é dirigida às características não essenciais, e sim às mais destacadas objetos ou imagens, como, por exemplo, as mais brilhantes, mais coloridas, mais distantes. Então é interessante que Ferraz fala nessa frase aí, né? Que sozinha a criança ela tem mais dificuldade de atingir as diferenciações, mas que ela, juntamente com as outras crianças, juntamente com
o convívio, a participação, com a contribuição nossa enquanto professores e dos pais, as crianças vão estar cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais aprendendo. E é necessário essa colaboração com o outro. Aqui. Essa autora aqui vai falar que quando o homem se reconhece como um ser fazedor de cultura, ele tem condições de criar uma consciência filosófica que lhe permite recriar, repensar, elaborar novos questionamentos. Atribui também novos significados às coisas e também a desenvolver a arte. Como é que nós crescemos, né? Nós percebemos que a forma de vida que os nossos antepassados tinham, que nossos avós tinham, que nossos pais tinham, é muito diferente de hoje, de como nós vivemos e como nossos filhos e netos terão essa oportunidade. Por quê? Porque o homem ele é fazedor de cultura, então o homem vai recriando, vai aprimorando, vai melhorando essa consciência e permite que ele crie, que ele repense. Eu não me recordo agora qual é o autor, mas eu não me lembro se é Piaget, se é Vygotsky, mas eles falam que o homem ele não inventa, né? Ele reconstrói, ele traz algo que já foi criado, ele pensa e aprimora e elabora e traz um novo olhar, uma nova forma, né? Igual antes a máquina de lavar, primeiro criaram o tanquinho, hoje tem a máquina de lavar, tem muitas funções, a de secar, lavar louça, então assim, tem várias formas com essas mudanças, o homem é fazedor, né, de cultura. Então, ele cria, ele reforma, ele constrói. Então, assim, da mesma forma, nós podemos provocar na criança. E quando ele se reconhece como um ser fazedor, ele promove tudo isso, né? Ele promove, ele tem essa consciência que ele precisa se permitir, né, a modificar, a questionar, a atribuir, né, a fazer novas coisas, a desenvolver a arte. E aqui a gente percebe que duas professoras, né, duas pessoas estão trabalhando a questão da argila. E a argila é usada como forma de arte também, né, através de artigos de decoração, através de monumentos também, né? O que mais? Escultura, pote, lembra? Não sei se vocês já vivenciaram, viram um pote de barro que antes servia para guardar água, né? E a gente tende a ver, ainda não é tão fácil, mas a gente vê nos nossos dias. Telhas também, né? Que para cobertura de casas é feita com argila, com barro. E tem todo o processo, mas é feito. E também a argila dá para trabalhar muito com as nossas crianças, dá para trabalhar muitos momentos de grande construção com esses materiais. Então, é legal trazer para a sala de aula, é interessante estar montando com as nossas crianças e até criar um momento de arte com as argilas, né? E hoje já tem argila de todas as cores, argila preta, verde, branca, né? Então, assim, esse tom de barro mesmo, nós podemos estar trabalhando com as nossas crianças. E é legal levar, porque além da criança se relaxar, eu vou permitir que ela também crie, tá bom? Então, é muito legal vocês estar podendo levar esse elemento da natureza para as nossas crianças. E até mesmo construir algo, fazer com que elas construam algo, pode estar olhando alguma escultura do passado, né? Algo que a escultura
que esteja ainda dentro da cultura de algum povo e está trabalhando essa questão. E no ano passado nós trabalhamos a questão os animais do nosso Tocantins, né, da fauna tocantinense. Nós trabalhamos a questão do João de Barro, no Maternal 2. Foi bem interessante essa proposta. E nós trabalhamos sobre esse pássaro arquiteto, né? Como é lindo essa construção da casa dele, que ele leva no bico, pouquinho a pouquinho de barro e vai construindo essa sua casa. E quão lindo é essa casinha do João de Barro, né? Uma colega também, professora, construiu essa casa de barro e levamos para a sala de aula. Montamos um espaço bem interessante, né? Lá no jardim da escola, na parte do jardim. E a gente levou argila e levamos imagem desse pássaro, né? Do João de Barro. Trabalhamos essa questão da arquitetura desse pássaro, né? Da arquitetura dos nossos dias, e também permitimos que essas crianças explorassem essa argila e construíssem a casa do João de Barro. E como são crianças ainda pequenas, umas conseguiram se sair até bem, né? Foi bem interessante, mas umas outras faziam essa casa de todas as formas. Gente, foi bem interessante. Vocês precisam ver, assim. Eu acho que até no meu Instagram tem umas fotos ainda dessa aula. Muito interessante essa construção. Aí no final a gente deixou lá, depois de pronto, nós deixamos secar, né? E colocamos lá para exposição, ali no corredor. E a apreciação deles, eles iam lá e olhavam para a casa do João de Barro, e olhavam para deles e diziam: eu construí, olha que lindo. E quando os pais chegaram, nós deixamos que eles levassem para sua casa, né? Porque como lá, o ideal era nós deixar um prazo maior na escola, mas nós permitimos que eles levassem para casa, porque eles estavam muito ansiosos e queriam levar para casa consigo a sua casinha do João de Barro, né? Eles levaram para casa e foi muito interessante. Foi bem legal essa construção através da argila. E também interessante que uns não queriam se sujar, né? Uns ficavam assim meio receosos em pegar, porque ela é um pouco liguenta, né? Assim, a argila, mas foi bem interessante. Uns se sujaram mais, outros não. Mas foi muito legal, eles olhavam assim, eu amei. E também interessante, quando a gente levou eles para olhar esse espaço, na casa do João de Barro tem a entradinha dele, a porta, bem pequenininha. Eles abaixavam a cabeça assim, ia olhando lá dentro, né, curioso como é que esse pássaro entrava. E teve crianças que não queriam nem sair depois dessa construção, queria ficar lá para explorar mais. É muito interessante, gente, esse momento assim, vocês precisam vivenciar isso, porque vale muito a pena, né? É muito legal. E aqui nós finalizamos esse nossos slides, né? E eu espero que vocês realmente se permitam a explorar bastante espaço, bastante cantinhos, porque é nos espaços que as crianças aprendem, tá bom? Vários estudiosos, como Piaget, vai falar dessa interação que a criança precisa interagir com ela mesma, com o ambiente, esse ambiente favorável, atraente para a criança se desenvolver, para ela descobrir, para ela analisar, tá bom? E como eu falei, como a metodologia tem esses campos que é bastante amplo, então dá para você passear pelo mundo da arte, explorar artes com elementos da natureza,
usar os gravetos, usar as pedras, não levar algo pronto, mas permitir que elas construam ali naquelas oficinas, né? Também areia. E é interessante também vocês estarem levando imagem das artes dos nossos antepassados, né? Como a arte egípcia, que retrata muito a questão da beleza, né? O papiro, que antes era registrados, as falas, os desenhos, a questão da tinta natural, da caneta, né, que era feito, levar também registros da arte grega, da arte romana, barroca simples, a questão do ouro, né, da bizantina também, que retrata muito a questão do ouro, da prata, o mosaico, a questão do renascimento, da realidade humana, para vocês explorar essa questão tanto da arte dos nossos antepassados, como também a questão dos indígenas, né? Dos quilombolas, da arte da cultura do nosso Tocantins, até mesmo permitir que levem algum indígena para a sala, para as crianças ter esse momento de conversar, de tirar as suas dúvidas, suas curiosidades. Então, gente, é muita coisa, tá bom? E não esquecendo de também que não se prenda somente para um desenho pronto, né? Mas permita que você leve algo, uma arte de algum artista nacional mesmo, e não só reproduzir ou reconstruir um novo a partir daquela arte, daquele desenho, tá bom? Porque é dessa forma que nós vamos permitir que a nossa criança cresça, que a nossa criança se desenvolva e aprenda a criar significados, a dar novo significado às coisas, à arte, porque quando ela constrói, ela valoriza mais. Quando ela faz, quanto mais ela produz, mais ela aprende, mais ela valoriza, mais ela conhece a cultura, o seu povo, tá bom? E não só nacionalmente, mas também se tratando de conhecimento geral. E a gente sabe que ainda é muito grande essa falta realmente de profissionais formados nessa área, mas, como eu já falei, não me limita a não fazer o certo, não fazer o ideal, digamos assim, para as nossas crianças. Eu posso, e nós somos produtores de arte, nossas crianças são produtores de arte, né? E elas, quando eu permito que elas, quando eu permito para elas materiais, espaços, tintas, desenhos, o que você tiver de ideias, levar para a sala de aula, a criança vai crescer, ela vai desenvolver, né? Ela vai construir, ela vai criar o que já existia antes e também vai dar de novos passos para ela construir a partir do olhar dela, porque eu vou estar permitindo que ela se torne um protagonista do seu conhecimento e traga algo novo para mim. Está despertando esse saber artístico dentro da criança que talvez ela não tinha encontrado ainda, não sabia que tinha esse saber para artes cênicas, né? Para o teatro, para a dramaturgia. Então, assim, eu vou permitir que a minha criança realmente cresça dentro desse contexto, desse mundo da arte. Pois bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de número 2, né? E eu espero ter contribuído com vocês, espero que vocês realmente tenham sido tocados, né, por essa aula, e percebam que a arte vai muito além de um desenho pronto,
tá bom? E que vocês realmente usem do conhecimento, dessa metodologia, dessa disciplina para estar realizando grandes coisas na sua sala de aula. Para essa aula, melhor dizendo, nós iremos fazer uma atividade, tá bom? E nessa atividade vocês vão responder 2 perguntas. A primeira é realizar um texto sobre a importância da arte na educação infantil ou ensino fundamental. A arte para as crianças, tá bom? Vocês vão responder com as palavras de vocês. Não respondam buscando no Google, não. Vocês podem, através dos slides que foram lidos, estar buscando algum conhecimento e estar escrevendo mais com as palavras de vocês, tá bom? E a outra pergunta é: qual a contribuição sua, enquanto professor, né, do professor para essa arte ser realmente presente no dia a dia na sua sala de aula? Então, assim, são 2 perguntas importantes para vocês estar realizando um texto de até 50, 40 linhas, de 40 a 50 linhas, tá bom? Mínimo 40 e o máximo 50 linhas. Tá fazendo bonitinho, com as normas, alinhado, tá bom? Faz a capa, não esqueça de colocar o nome, a turma de vocês, o nome da professora, no caso, a professora Joelma, tá bom? Disciplina ensino da metodologia da arte. Então façam e mandem para nós. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no meu PV. E estudem mais e façam um excelente trabalho na sala de aula. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.